Vamos aqui fazer um vídeo para a gente estudar dois probleminhas. Tá? Eu vou ler os problemas, porque eu penso que esse tipo de problema a gente pode até ter aluno que não sabe ler, mas que ele ouvindo ele consiga resolver o problema. Então isso pode acontecer muito nas séries iniciais, lá no início, e eu penso que o tipo de solução que ele pode encontrar usando materiais manipulativos seja interessante. Depois nós ensinamos eles a registrar essas soluções. É sempre importante ensinar a registrar, mas ele pode resolver o problema de maneiras que a gente perceba que ele está entendendo o problema. Se o problema é ensinado antes dele aprender a fazer as contas todas, né, os algoritmos todos, pode ser que a gente evite aquela pergunta que mais entristece o professor: que conta que eu uso, de mais ou de menos? Né? Então, se nós partimos do problema e ele apresenta uma solução sem saber fazer conta ainda, que isso pode ser muito interessante, né? Quando ele está aprendendo a manusear os objetos, já estiver sabendo representar os números concretamente, pode ser que ele não pergunte sobre que conta que eu faço. Tá bom? Vamos tentar resolver. O problema que eu quero resolver é o seguinte, né? José saiu de casa com R$197. Fez compras e quando voltou para casa tinha no bolso R$34. A pergunta é simples: quanto ele gastou? Então ele tinha R$197 e chegou em casa com 34. Então vamos representar esses números aqui. Tá aqui, ó. 197. Tá legal? E ele chegou em casa apenas com R$34. Então observe vocês que eu posso, né, 34 reais. Foi com quanto ele chegou em casa. Aí o quê? Como é que o aluno pode pensar isso aqui? Ele pode pensar isso aqui de duas maneiras. Bem, se eu tiro o que eu cheguei em casa, o que me sobra é o que eu gastei. Essa é uma possibilidade. Então ele pode fazer uma conta de subtrair que pode ser feita pelo emparelhamento, né? Por exemplo, eu faço assim, ó, emparelho esses aqui, emparelhei, e emparelho esses aqui, ó. Emparelhei, tinha 3, emparelhei. E o resultado fica aqui, ó, o que sobrou. Esse é um raciocínio. Então ele gastou R$163. Né? Mas também pode acontecer dele querer fazer o seguinte, que eu acho mais plausível, né? Ele fazer o quê? Quanto eu preciso acrescentar a esse que está aqui para poder chegar nisso? Né? Então ele acrescenta, eu tenho 4. Para chegar a 7, eu preciso de 3. Então ele coloca aqui 3. Eu tenho 3 para chegar a 9, né? Eu tenho 3. Para chegar a 9, eu preciso de 6. Aí eu coloco 6 aqui, ó. E aqui eu não tenho nada. Para chegar a 1, eu preciso de 1. Então coloco aqui. E aí o resultado vai aparecer aqui. Ele fez essa conta de baixo para cima. Né? É um jeito muito comum que se tem de fazer conta. Você chega para pagar alguma coisa no supermercado com a nota de R$100 e gastou 34, o cara não faz 100 menos 34. Normalmente ele pega 34 mais 6, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 50, 100. E ele te dá lá o troco direitinho. Então, essa é a situação que a gente pode colocar para resolver esse tipo de problema. Vocês observem que a conta que eu sugeri
é uma conta que eu não tenho que fazer nenhuma artimanha de desmontar isso aqui. Eu devo elaborar vários probleminhas desse tipo sem aquela história que a gente chama do pedir emprestado. Isso aí a gente vai fazer em um problema futuro. Primeiro a gente trabalha esses aqui, né, e essa é uma solução utilizando material concreto. É interessante que a gente ensine o aluno a registrar. E esse tipo de problema, ele deve ser adaptado ao aluno. Talvez falar de dinheiro não seja interessante, porque a criança talvez não, né, não queira saber disso. Por exemplo, num curso de alfabetização de adultos, isso aqui é altamente pertinente. Mas com criança talvez não seja tanto. Então, com criança, o enunciado poderia mudar. Eu poderia falar da seguinte maneira: em um álbum de figurinha, já foram coladas 134 figurinhas. Aí eu represento, já foram coladas 134 figurinhas. Estão aqui, ó. Essas já foram coladas. 134 figurinhas já foram coladas. Tá bom? E o álbum completo, 284 figurinhas. Aí eu venho aqui, 2, 4, 6, 8. 284 figurinhas. E aqui eu coloco 4. Tá bom? Pode ser assim o problema. E a pergunta que faz é o seguinte: quantas figurinhas estão faltando para ser colada? Isso aqui sugere que eu faça de baixo para cima. Observe. Se eu tenho 4 aqui, eu não preciso colocar nenhum aqui, ó. Fica 0 aqui. Ou se eu fizer de cima para baixo, lembra, perceber que é uma subtração, eu emparelho e fica tudo direitinho. Emparelho aqui também, ó. Né? Emparelhei aqui e emparelhei aqui. Então o que sobrou? 150 figurinhas que eu estou precisando. E se eu fizer de baixo para cima, né, como é que fica a história? Eu não preciso colocar nada aqui. Daqui de 3 para chegar aqui em cima, eu preciso colocar 5. Olha. E daqui de baixo para chegar aqui em cima, eu preciso colocar mais um. De novo, 150 figurinhas. Eu espero que vocês tenham entendido a proposta, né? Use com seus alunos e depois comunica para a gente. Diz como é que foi. No próximo vídeo eu vou fazer uma situação onde eu tenha que pedir emprestado. Onde eu tenha, famoso pedir emprestado, né? Onde eu tenha que fazer o desmanche de uma peça, transformar uma dezena em 10 unidades para poder fazer o emparelhamento e fazer a subtração. Essa é a nossa proposta, mas tem outras. Procurem nas redes sociais aí no YouTube, que tem várias propostas diferentes. Mas essa é uma proposta para trabalhar com material concreto e tem outras com material concreto também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E não se esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal, né, se inscreva lá, não esqueça de deixar o seu gostei. E também não esqueça de apertar o sininho para quando a gente publicar alguma coisa você ficar sabendo. Tá bom? Saber é muito importante. Até, se Deus quiser.